Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento do nosso programa educativo da Casa Fiat de Cultura. Meu nome é Carol Ministério, integro a equipe do programa educativo. Hoje nós estamos aí na companhia do Luiz Alberto, né, nosso intérprete de Libras, que vai nos acompanhar aí nesses 2 episódios, né, do curso. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito rico no que diz respeito à educação, né? Então, nosso curso aí hoje é de formação de professores, ele se chama Cordel em Sala de Aula, né? Que é uma das manifestações mais ricas, mais plurais, mais multiartes que nós temos aí da nossa cultura popular brasileira, né? Que tem uma potência educativa assim extraordinária, né? Então, nosso formato do nosso curso vai ser o seguinte: é um curso muito rápido, lembrando, né? Até por uma questão de tempo mesmo, né, gente? Vão ser 2 episódios de meia hora. Então, no primeiro, que é o nosso de hoje, eu vou falar um pouco sobre a história do cordel, as principais características, as origens europeias, os principais cordelistas, né, do Nordeste. Trouxe algumas capas raras, antigas, né, para a gente ver um pouquinho também a questão da ilustração, né, das ilustrações, como elas foram sendo feitas, né? Então, e no segundo episódio, né, que vai ser depois publicado em um outro momento, a segunda meia hora do nosso curso, nós vamos conversar um pouquinho sobre as possíveis aplicações dessa manifestação cultural em sala de aula, a partir de uma abordagem muito interdisciplinar, né? A gente vai ver que o cordel pode ser trabalhado por praticamente todas as disciplinas, né, contidas aí no currículo escolar, podendo os professores podendo trabalhar juntos a partir de projetos transversais. Então, um professor de história com de arte, com de literatura, com de ciência. Então nós vamos ver assim, realmente a riqueza do cordel enquanto manifestação cultural brasileira, mas também enquanto ferramenta educativa, tá bom? Então, eu vou passar, como sempre, um PowerPoint. Eu vou trazer muitas informações, nomes, datas, muitas imagens, né? Então, nessa primeira meia hora, nós vamos descobrir um pouquinho, gente, a origem, né? Então, aqui já de cara, né, na nossa abertura da minha apresentação, a gente já pode ver um pouquinho o porquê do próprio nome cordel, né? O cordel é um nome que vem de origem portuguesa, né? Apesar de na Europa nós vamos ver que esse gênero do literário ele também se desenvolveu em outros países, como a França, a Espanha, a Itália, mas o nome cordel ele realmente é cunhado em Portugal justamente em função dessa forma que nós estamos vendo, que é como ele era exibido. Né? Então, eram folhetos, muitas vezes nem eram esses livretinhos, eram só folhas avulsas mesmo, contendo poemas, né, contendo versos de histórias que nós vamos falar, histórias de cavaleiros, de damas, de batalhas, né? Então elas eram penduradas, assim como nós estamos vendo aí, em cordas, né? No caso aí é no próprio barbante mesmo, né? Então em pequenas vendas, em pequenas bancas, né? Em pequenas tendas das feiras, né? Das cidades, nas praças das cidades, porque a gente não pode esquecer que é uma manifestação muito popular, né? Então, geralmente veiculada e difundida em espaços populares, em espaços públicos, né? Nas feiras, nas cidades. Então, eram assim que esses folhetos e esses livretos eram expostos para venda, né? Então, aí a gente vê muito bem aí eles penduradinhos aí nos barbantes, estão pendurados em barbantes, em cordas, em um cordel, tá bom? Nós vamos seguir aqui, então, gente. Eu vou passar um pouco pelas origens europeias, que acho que é muito importante a gente saber a história desse gênero literário, né? De onde que surgiu, quais são as suas origens, para a gente até entender como que foi um pouco essa adaptação no Brasil, né? Principalmente no Nordeste do Brasil, com a chegada desse gênero literário no Brasil, ainda nos processos de colonização. Então, de cara aqui, a gente já tem a questão da relação com o cordel com a própria história. Né? Nós vamos falar isso no segundo episódio, mas, por exemplo, um professor que está
pensando em atividades, ou conversando com a turma, ou trabalhando algum tipo de conteúdo, por exemplo, de história da Idade Média, né, já é aí um prato cheio. Música, né, se não quer só falar sobre questão política, sociais, econômicas, pode trabalhar a questão da cultura popular na Idade Média, na Idade Moderna, por exemplo, né? A gente está vendo aí na ilustração, lindíssima, né? Uma iluminura, inclusive, na Idade Média, com esses dois personagens, esses dois músicos, um tocando um alaúde, uma espécie de alaúde, que era um instrumento antigo, talvez o ancestral do violão, que ficou muita força, né? O alaúde barroco era um instrumento muito forte no barroco, e um outro instrumento lembra um violino, porque é tocado com arco, mas ele parece também que tem algumas diferenciações em relação ao violino que nós conhecemos hoje. Né? E as iluminuras, gente, é muito interessante, porque as iluminuras, assim como o próprio cordel, que trabalha muito a questão do texto e da imagem, né? A narrativa está tanto nas palavras, mas também nas imagens. Né? Os textos medievais eles também eram ilustrados à mão, né? O que a gente chama das iluminuras. Então, eram pessoas, artistas que eram especializados em ilustrar os textos. Então, viam essas imagens maravilhosas. Né? Depois, quem quiser se aprofundar, é só procurar, só pesquisar um pouco mais sobre as ilustrações medievais, as iluminuras, tá bom? E é justamente na Idade Média que essa tradição de se criar versos, né, de com uma entonação específica, geralmente acompanhados com música ou não, vai se desenvolvendo. Né? Então, seria essa poesia trovadoresca portuguesa, né, essa poesia, a cultura trovadoresca é considerado o primeiro movimento literário da língua portuguesa, né, em que realmente ela vem de uma oralidade, mas ela posteriormente ela começa a ser registrada, né, mesmo em textos, né, registros textuais. Então, foi muito importante, né, para a própria fundação da cultura portuguesa, principalmente da galega portuguesa, né, num período em que Portugal também estava se consolidando quanto reino. Então, é um momento aí que esses trovadores, esses artistas, eles também iam aí de burgo em burgo, né, que eram as pequenas cidades que ficavam perto, às vezes, sobre o cuidado, geralmente, de algum senhor, né, de algum senhor feudal. Então, esses artistas também iam aí de burgo em burgo, de castelo em castelo, né, recitando seus versos, cantando suas canções. Então, é muito interessante que a gente já vê de cara aí uma semelhança também com os primeiros cordelistas aí ainda no início do século XX, que também iam aí, né, principalmente lá no Nordeste, de feira em feira, as famosas feiras, né, a feira de Campina Grande, na Paraíba, é famosíssima. Então, esses artistas também iam de cidade em cidade, de feira em feira, uma espécie mesmo de artista mambembe, né, itinerante. Eles iam também para vender os seus cordéis, os seus trabalhos nessas feiras. Né? E muitas vezes nas feiras eles para chamar a atenção do público, eles recitavam, né, fazendo toda aquela performance, toda aquela entonação, aquele ritmo que é muito próprio do cordel, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, que era uma forma também deles conseguirem divulgarem e comercializarem seus trabalhos. Né? Então, de cara, a gente já vê uma semelhança muito interessante com as origens europeias e com as práticas que nós temos no Brasil já no século XX. Né? Retomando, né, essa questão aí de Portugal, que eu já falei um pouco, no século XII é esse momento aí de muita efervescência, tanto cultural quanto política, religiosa. Né? Então, no século XII, no fim do século XII para o século XIII, né, a gente já está caminhando para o fim da Idade Média, a gente tem a consolidação do galego-português, que é uma língua românica, né, de origem românica, falada onde seria Portugal, na região de Portugal e Galícia, né, hoje pertencente à Espanha, né, mas na época a gente tem que lembrar que eram reinos separados, né, Leão, Castela, Galícia. Portugal, inclusive, é um dos primeiros a se consolidar enquanto reino também. A Espanha já vai ter uma experiência um pouco posterior de unificação a todos desses reinos. Né? Então, vai se consolidando a língua, o próprio Portugal enquanto reino, né, e a própria literatura
portuguesa, né? Então, por isso que essa cultura trovadoresca é muito importante, que é como se fosse aí a fundação da literatura portuguesa registrada, né? Enquanto movimento, com todas as suas características específicas, com forma, com conteúdo, né? A especialização dos próprios artistas, nós vamos ver a diferença aí entre os menestréis, entre os trovadores, né? Então, vai surgindo toda uma manifestação cultural que vai sendo dinâmica, né? Que vai crescendo, né? Nesses territórios. E aí a gente tem um poema que marca muito esse registro, né, dessa produção, que antes era muito pautada na oralidade, mas que começa a ser registrada a partir de documentos textuais, que é um poema que chama Cantiga da Ribeirinha, né, do autor Paio Soares de Taveirós. Existem estudos entre filólogos e historiadores sobre essa autoria, existem algumas divergências, mas não é o nosso caso aqui aprofundar sobre isso, que é uma cantiga que é considerada uma cantiga de amor, nós vamos ver a diferença também, que foi, enfim, uma homenagem a Maria Paz da Ribeira, que na época seria amante do rei de Portugal, Dom Sancho I. Né? Então, seria uma cantiga de amor, mas também há divergências, porque na cantiga de amor, geralmente o trovador ele não revela o nome da sua musa, né? Ele não revela o nome da sua amada, muitas vezes até para preservar a honra dessa moça, dessa donzela, né? Porque imagina, ou ela já era casada, ou fazia parte de outra classe social, né? Jamais eles teriam alguma coisa. Então, e no poema, o autor, ou o Paio Soares de Taveirós, ele, ele, ele revela, né, o nome aí da Maria de Paz da Ribeira. Então, existe também uma divergência que seria cantiga de amor, ou se seria cantiga de amigo de maldizer, nós vamos ver isso mais para frente, mas é considerada aí a primeira composição registrada escrita da língua portuguesa. Né? Então, todos, e esses poemas já todos com essas ritmos, com algumas métricas que nós vamos encontrar até hoje nos cordéis contemporâneos. Né? E os principais artistas envolvidos nessa produção toda são os trovadores, né, gente? Os famosos trovadores medievais, em que hoje a gente escuta assim, até hoje, os trovadores contemporâneos, os trovadores nordestinos. Então, é uma alusão a essa origem europeia, que seriam esses poetas, que são artistas completos, né? Que seriam poetas músicos. Então, vamos ver aqui um pouquinho a diferença, rapidamente. Né? Os trovadores, então, gente, seriam esses artistas mais completos, né? Como seria o nosso Patativa do Assaré, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, que ele compunha, ele escrevia, ele cantava. Né? Então, é um artista completo que, além dele escrever, ele também ele faz essa ligação entre letras e música, né, entre instrumentos musicais. Então, seriam aí os compositores intérpretes, né, e eles vinham aí das camadas sociais mais nobres, né, geralmente das nobrezas, e não recebiam por isso. Então, era um hobby, era um prazer, era um entretenimento, era uma diversão. Muitos trovadores também, aquela coisa meio Dom Juan de Marco, sabe? Assim, os conquistadores. Então, não era um trabalho, né? Não era um trabalho remunerado. E eles traziam muito também, é claro, essas composições com os temas populares, com o linguajar popular. Né? Então, apesar dele vir de uma, né, supostamente de uma família, de uma cultura erudita, se hoje a gente ainda pode fazer essa divisão, né, entre cultura erudita, acadêmica, popular, né, isso é muito controverso, a gente vai falar mais um pouquinho também no segundo episódio, mas mesmo eles vindo de uma origem, de uma cultura talvez mais erudita, na época era muito dividido, né, eles trabalhavam a partir de temas e de uma linguagem mais popular. Tá? Os menestréis, eles não eram tão assim dentro dessa hierarquia dos artistas em relação aos trovadores, mas eles também estavam nesses ambientes mais das nobrezas, né? Então eles viviam na residência dos fidalgos, eles compunham as cortes, né? Mesmo porque eles eram
um entretenimento da época. Né? Então, eles tocavam, eles recitavam poemas para os reis, para a corte. Então, era uma função importante também, né? Entreter as elites, né, aristocráticas e nobres. Então, eles interpretavam as poesias escritas, mas eles não compunham. Então, eles já não são tão completos como os trovadores. Né? Os trovadores eles compunham e interpretavam, e os menestréis só interpretavam. Né? Os segréis, aí eles já são mais profissionais, né? Eles já são uma espécie de trovadores, mas eles recebem pelo trabalho, né? Eles já partem, as origens geralmente já é de uma pequena nobreza, já uma classe média, talvez, e aí sim uma coisa mais mambembe, né? De ir de lugar em lugar, de reino em reino, né? Então, e eles se apresentavam por dinheiro, então já era uma coisa mais profissional mesmo. E eram acompanhados pelos jograis, que aí sim eu acho que são os artistas que a gente tem mais na mente, desses artistas de Idade Média, por exemplo, quando parece um circo, né? Aquela coisa bem mambembe mesmo, seriam aí os ancestrais, talvez, dos nossos circos mesmo, né? Então, eles já vêm eles já são provenientes das classes mais baixas, mais populares mesmo. Então, realmente, aí seriam os artistas populares, né? Mesmo, totalmente itinerantes, né? Então, essa coisa de cidade em cidade, que tem muito a ver com a questão do circo, né? Então, fica um tempo numa cidade, vai para outra com seus espetáculos, né? Então, seria como os saltimbancos, né? Então, e várias linguagens artísticas, né? Atores, músicos, os titereiros, né? Dos bonecos, domadores de animais, mímicas. Então, realmente, seriam aí... mas também recitavam esses poemas em versos, muitas vezes carregados de muito humor, né? Então, às vezes eles recitavam os versos e era engraçado, era para as pessoas fazerem rir, né? Então, aí a gente teria aí um pouco de como que esses versos eram, como que eles circulavam. Então, a gente pode ver que eles circulavam em todas as camadas sociais, né? Desde as altas linhagens nobres, os grandes salões, até realmente os espetáculos mais populares de rua, a partir dessas quatro classificações de artistas, de poetas e de músicos, tá bom? Gente, vou falar rapidíssimo sobre a diferença dos temas, né? Desses temas, desses poemas que originaram o nosso cordel, que nós vamos ver que hoje os temas do cordel contemporâneo pode ser qualquer tema, né? Nós vamos ver isso muito bem. Mas, nessa época, os principais temas, e essas poesias trovadorescas, elas eram divididas nesses três temas, né? Ou a cantiga de amor, que é realmente esse amor idealizado, né? Talvez um amor aí nunca alcançado, né? O poeta apaixonado por uma donzela de uma classe totalmente diferente da sua. Então, ele está muito preocupado com a questão romântica, né? Em descrever a amada, como ela é bela, como ela é frágil, como ela é pura, né? Que eram atribuições muito comuns às mulheres na época, né? Assim, demonstrando o seu amor, declarando o seu amor eterno, que fazia tudo por ela. Bem uma mentalidade de cavaleiro mesmo, né, gente? Aquela mentalidade dos romances de cavalaria, né? Que o cavaleiro vai à luta, mas nas batalhas está pensando na sua amada, né? Então, é interessante. Então, teria esse tema que é muito forte, o tema de amigo, né? Que já é como o eu lírico feminino, como se fosse a moça, né? Conversando com a mãe ou com uma amiga, enfim, numa atitude aí de se confessar o amor, né? De confidência sobre aquele amor, sobre aquele amigo, ou sobre aquele namorado, ou sobre aquele amor proibido, né? Então ela quer se confidenciar com alguém, e dizendo, né, assim, provando e retificando o amor que sente pelo seu herói, pelo seu cavaleiro, né? Então já seria o contrário, já seria o outro eu lírico, né? E as cantigas de escárnio e maldizer, que aí já são narrativas mais conflituosas, que aí traz essa questão um pouco moral às vezes, né? De um cavaleiro não pode ser covarde, né? As traições, adultérios, aí já são narrativas mais confusas, né? Que aí já tem um conflito um pouco maior, já tem um ponto máximo assim de conflito que depois às vezes ou se resolve ou não se resolve.
né? Então, tem esses aí amores interesseiros, amores ilícitos, né? Então, é por isso que a cantiga da Ribeirinha fica aí entre será que é de amor ou será que é de maldizer, porque seria um amor aí ilícito, né? Enfim. Então, seriam essas três características literárias, né, principais aí da cultura da poesia trovadoresca, que vai influenciar também, nós vamos ver depois, muito aqui a nossa produção nacional, né? Isso tudo durante a Idade Média, né, gente? Mas as primeiras experiências, né, uma coisa ainda não tão profissionalizada, a circulação um pouco ainda espontânea, muita oralidade, mas no Renascimento essa manifestação começa realmente a se consolidar, né, e a se popularizar mais. Então, é no período do Renascimento que a impressão dos relatos orais dos trovadores medievais começam a ser produzidos, a partir, inclusive, de gravura. Né? As gravuras, nós vamos falar um pouquinho no segundo episódio, mas são imagens que são reproduzidas a partir de matrizes, no caso da xilogravura de madeira, mas também, depois, já lá pelo século XVIII, na Europa, gravura em metal. Depois temos a litografia, que já seria em pedra. Né? Então, cada matriz, cada material exige uma técnica diferente. Você vai passar a imagem que você quer para essa matriz, depois você vai passar uma tinta específica, né? Uma tinta gráfica, vai colocar o papel, vai prensar e aquela imagem vai sair no papel. Então, quantas vezes você fizer a impressão, você vai ter várias tiragens. É como se fosse ancestral aí do nosso Xerox. Né? Então, isso facilitou muito a circulação de imagens, de textos, né? de conhecimento, de livros, esses poemas não foram diferentes. Né? Então, tudo que era muito oral ainda, ali, muito improvisado na Idade Média, no Renascimento ele começa a trazer essas impressões e esses registros, né? E aqui que ótimo, porque a partir dos registros aí nós podemos ver mais ou menos, né, como que era a produção de gravura na época, como que esses poemas foram divulgados, qual foi a recepção do público, né, desses poemas também. Então contribuiu demais, não só para a circulação do conhecimento e da produção artística, mas também para uma preservação de fonte histórica, né? Passando para Portugal, né, para a gente entrar no Brasil logo, que foi através de Portugal, né, que esse gênero e essa manifestação artística chega no Brasil, né? Como eu já falei no início, os livros, às vezes só as folhas, né, avulsas, mas os livretos também, como eu já falei no início, eram pendurados para venda ali em cordas, cordões ou barbantes, e aí acabou ficando esse nome de cordel, né? E as peças, não era só mais aqueles poemas dos trovadores, né? Agora muitos, inclusive o Gil Vicente, né, um famoso dramaturgo português, também escrevia, né? Escrevia peças teatrais, escrevia textos que também eram vendidos dessa forma, né? Pendurado nos cordéis. Então, e que ele já falava um pouco, ele já saía um pouco só daqueles três temas das cantigas, né? Ele já começava a ser quase que um cronista, falando um pouco da sociedade portuguesa da época, né? Do seu tempo, de críticas sociais, né? Então, já está se aproximando mais ainda, né, dos temas que nós vamos perceber aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, já no início, já no fim do século XIX. Então, em Portugal, isso já era uma tradição muito forte, e é claro que nos processos de colonização nós vamos experimentar no Brasil. Né? Então, gente, no Brasil, eu vou passar aqui rapidíssimo, só para a gente já ver os precursores, né, do cordel. No Brasil, então, com esses processos de colonização, século XVI e XVII é um momento de consolidação, né, dessa colonização europeia, que se concentra no Nordeste. Né? A gente não pode esquecer que ainda no século XVI e XVII é a colonização muito centrada ali, principalmente na região ali de Salvador, do Recife, do Recôncavo Baiano, né, do sertão de Pernambuco, os engenhos de açúcar, né, a presença dos holandeses. Então, é claro que as cidades do Nordeste, inicialmente, não só, né, porque nós temos alguma coisa também no Sudeste,
Mas é claro que Recife, por exemplo, era e ainda é, né, uma cidade referência de cultura, de efervescência cultural, cosmopolita, onde muitas pessoas se encontravam, muitas ideias se encontravam. Né? Então, os primeiros cordelistas, nós vamos ver que eles são do interior, da Paraíba, ou mais para a região do Cariri, e todos vão para Recife, todos não, mas muitos vão para Recife, né? Porque já tinha um desenvolvimento até tipográfico mais interessante. Então, vamos lembrar, né? Salvador, até enquanto capital, né, da colônia, e Recife. Então, ali começa muito essa efervescência cultural, e é claro que essas influências todas portuguesas vão chegar. Né? Então, o Nordeste realmente se apresenta como polo de convergências culturais. Não é muito à toa que, né, muitos dessa produção do cordel, que vai começar a chegar mesmo nessas regiões em 1750, né, meados do século XVIII, apresenta lá um lugar, um espaço muito promissor, né, muito profícuo para essa produção. Então, aí já no meados do século XVIII, a gente já começa a ver esses primeiros registros da poesia popular oral, né? Porque muitas vezes é só contada, né? Conta para um, que conta para outro, né? Aqueles provérbios, histórias que todo mundo sabe, né? Ou os repentistas, né? Os repentistas costumam trabalhar muito a oralidade e o improviso, que é diferente do cordel, mas tem essa questão da oralidade, mas aí começa a se registrar, que é a importância dessas impressões. Né? Então, no século XIX, esses primeiros folhetos vão sendo impressos no Brasil também, com a principal função, informar, né, as pessoas, porque, né, gente, imagina, não existia rádio, obviamente que não, ainda aí no fim do século XIX, nem televisão, tinha algo de imprensa escrita, impressa, né, jornais, mas muitas vezes não chegavam lá na zona rural do sertão do Cariri, né, ou a pessoa não sabia ler. Né? A gente tem que lembrar também que o Brasil tinha um índice de analfabetismo gigantesco nesse período. Né? Então, o cordel, às vezes, era mais simples de ler, uma linguagem mais popular, mais ali da região mesmo. As imagens, né? Nem todos traziam imagens, mas as imagens ajudam na compreensão da história, porque na imagem já vem a própria narrativa condensada ali. Né? Então, informar, então, tinha muito cordel que levava para as regiões mais afastadas, por exemplo, informando sobre a morte de Getúlio Vargas. Né? Então, tinham coisas sérias ligadas à política, ligadas a questões sociais, a notícias do que estava acontecendo, mas também de divertir. Aí são as histórias mais ficcionais, ligadas aí ao realismo fantástico, engraçadas. Né? Então, seriam as duas grandes funções desses cordéis, né, que aos poucos, durante o século XIX, vão se desenvolvendo. Nós vamos ver a partir de quem foram os principais aí que desenvolveram essa produção. Então, em 1881 já tinha aí esse nome já muito marcado, né, como cordel, já tinha essa apresentação de se colocar no barbante para comercializar. Né? Agora eu trouxe um verbete de um dicionário, não vou falar, né, qual, assim, porque acho que não vem ao caso, mas que eu peguei, bom, gênero literário popular, escrito geralmente de forma rimada, desenvolvido a partir de relatos orais, impresso em folhetos com formato econômico e de fácil compreensão. E aí, no final, num outro dicionário, eu também peguei enfim, uma definição mais pejorativa, que o cordel seria uma literatura vulgar de baixo ou nenhum valor. E isso nós vamos trabalhar também, né? A questão do que é popular não tem valor, né? Então, isso nós vamos também discutir bastante no nosso segundo episódio, tá bom? Mas é só para a gente lembrar aqui que realmente é um formato econômico, por isso são esses livretinhos, geralmente feitos a partir realmente de um papel mais barato, geral papel de jornal, às vezes, enfim. E de fácil compreensão realmente para as pessoas consumirem, lerem e realmente se informarem, se divertirem. Né? Então, aqui, gente, na região que eu trouxe um pedaço, né, do Nordeste que é importantíssimo, maravilhoso, riquíssimo. Nossa,
né? Enfim, a gente às vezes pensa assim, Nordeste, só o litoral, não, a gente tem que lembrar dessa parte mais do interior, né? Que seria o sertão do Nordeste, do Cariri, que é uma região muito rica, culturalmente, então, né, nem se fala, e cada um com as suas peculiaridades. A gente tem que lembrar também que o Nordeste é muito diverso, né? Às vezes a gente fala, o Nordeste, como se fosse tudo uma coisa só, nós vamos falar isso depois também, não é, né? Mas nessas regiões aí, só um minutinho, desculpa, pessoal. Nessas regiões aí, que é considerado aí região do Cariri, que foi muito forte a presença desses primeiros cordelistas, dos grandes poetas, né, dos grandes repentistas. Então, a gente pegaria aí o interior que começaria da Bahia, e indo ali até, mas pegando também aí o Rio Grande do Norte, o Ceará, né? Agora, o interior da Paraíba muito forte, de Pernambuco muito forte. Então, seria essa região aí, mas que depois a gente vai ver que no século XX, muitos cordelistas que saem, poetas que são do Cariri, que são do interior, vão para Recife, vão para Campina Grande, né? Para cidades maiores, porque aí eles vão ter suas próprias editoras, né? Suas próprias tipografias, mais fácil de divulgar, de comercializar, né? O trabalho. Então, mas a princípio essa região seria aí uma região muito, muito forte. Hoje a gente tem que lembrar, para além, né? Só para a gente ver saber que o cordel não é só nordestino, apesar de ser uma cultura muito forte lá. Atualmente, no Brasil, existem pesquisas, até depois eu vou falar quem são esses órgãos que hoje estão trabalhando com a salvaguarda, com a memória do cordel, que atualmente no Brasil, cerca de 4.000 artistas estão em atividade, e não só no Nordeste, né? No Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em Minas Gerais. Né? Então, já é uma coisa que já está para além dessa região há muito tempo, mas tradicionalmente é nessa região que a coisa se desenvolveu e realmente marcou muito, né, a cultura aí dessa região do Cariri e de vários estados do Nordeste. Tá? Eu vou trazer, gente, para a gente começar a finalizar esse episódio, alguns mais importantes, né? Claro que não consegui trazer todos, porque são muitos nomes, mas trouxe os que mais são citados em pesquisas acadêmicas, né? Trouxe o que são consenso entre os pesquisadores e os estudiosos, e para a gente ver um pouquinho quem são eles, como né, que essa manifestação foi realmente se consolidando. Então, o primeiro maior, assim, grande, que assim, é unânime, de que o Leandro Gomes de Barros teria sido aí o nosso grande pioneiro, precursor da literatura de cordel, né, ainda no século XIX. Né? Então, e ele é de uma cidade de Pombal, né, no interior da Paraíba, nasceu, né, em 1865, e ele realmente assim, é o primeiro que começa a pensar, não é o primeiro, mas é um dos grandes que começa a pensar em profissionalizar um pouco a produção desses poemas, né? Circular, divulgar e vender. Né? Então, e inclusive com essa preocupação dos direitos autorais, que tem muita confusão, né, entre quem compôs, quem editou, né? A gente vai ver que tem algumas confusõezinhas aí entre direitos autorais, mas também não tinha nem muito essa ideia de direitos autorais, né? Mas o Leandro Gomes de Barros, ele começa a ter essa preocupação, né? Então ele começa a inovar nas capas, né? Ele vai começar a preocupar com a ilustração, porque a princípio não tinha nem ilustração, era só o título e o texto, muitas vezes. Então, essa ideia de ilustrar as capas é muito importante, com o desenvolvimento técnico, não só com as xilogravuras, que é um outro mito que nós vamos ver, como se as capas e os cordéis fossem ilustrados só com xilo, muito pelo contrário, né? Os primeiros são ilustrados com desenhos, né, de algum artista ou outro local, fotografias de revista. Muitas vezes o João Martins de Ataíde, que está embaixo, ele adorava cinema, então ele tinha mania de ilustrar as capas de cordel dele com fotos de artistas de Hollywood, então clichês, caricaturas. Então, tem várias formas de se ilustrar uma capa de cordel, mas o Leandro Gomes de Barros ele começa a ter essa preocupação mesmo entre a relação entre texto e imagem. Outra importância dele muito grande, como produção
muito ativa, ele produziu demais, né? Então, ele deixou uma obra com cerca de 100 mil folhetos, né? Então, né, devia estar produzindo o tempo inteiro, pensando e se informando, né? Porque para você escrever um cordel sobre política, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que estar lá na feira, você tem que ler um jornal, né? Então, ele foi uma pessoa assim fundamental realmente, né, para a consolidação e divulgação do cordel no Brasil. Não é à toa que no dia 19 de novembro é comemorado o Dia do Cordelista em homenagem a Leandro Gomes de Barros, tá? E o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né, o poeta, nosso poeta aqui mineiro, num livro dele que chama Despedida do Cordel, ele cita o Leandro Gomes de Barros e chama ele de príncipe dos poetas, rei da poesia do sertão e do Brasil em estado puro. Então, eu já acho interessantíssimo para quem dá aula de literatura ou de língua portuguesa, né? Não sei, de repente já desenvolver um trabalho de comparação ou de análise desse livro do Drummond, né? Despedida do Cordel. Então, só para a gente ver como ele realmente foi considerado, né? Ele é muito considerado, ele já, homenageado, ganhou vários prêmios, então realmente é uma pessoa fundamental para quem estuda e para quem se interessa sobre a história do cordel, né? Depois vem logo a segunda geração aí, já seria João Martins de Ataíde, que também fez parte no início do século XX, dessa primeira edição de editores, né, que se especializaram na produção do cordel, né? Então, assim, no papel, no formato, na tipografia, na ilustração, como seria essa ilustração, como nós vamos vender, aonde, né? Como nós vamos divulgar, quem compra, quem não compra. Então já começa realmente a se transformar numa atividade comercial, consolidada, organizada, com inovações técnicas, né? E o João Martins de Ataíde, ele que é paraibano também, nasce em Ingá, na Paraíba. Vocês podem perceber que os dois morrem em Pernambuco, né? Eles acabam indo para Recife. Então, ele deu uma continuidade um pouco na obra do Leandro Gomes de Barros, porque ele compra, após a morte do Leandro Gomes de Barros, ele compra da sua esposa, né, que ficou viúva do Leandro Gomes de Barros, os direitos autorais de sua obra. E aí ele começa a reeditar, né? Então ele tinha um repertório muito grande nas mãos, um acervo muito grande nas mãos, né? E aí muitas vezes ele editava, porque ele era proprietário da editora, mas ele editava como se fosse o autor. Então, tem muitos cordéis, muitos poemas que são do Leandro Gomes de Barros, mas que às vezes aparece como João Martins de Ataíde. Mas isso não era, né? Tem alguns historiadores que era assim mesmo, né? O editor pegava para si os direitos autorais, talvez não com uma má fé, né? Então tem toda uma discussão aí também, mas ele continua a desenvolver essas inovações que já foram iniciadas pelo Leandro, né? Principalmente na apresentação gráfica e também no investimento em maquinário, né? Essa tipografia. E ele ficou muito conhecido, gente, porque ele vai criticando na contracapa dos seus folhetos, dos seus cordéis, os costumes modernos, né? Essa modernidade né? Que veio assim, passando por cima de um trator sobre as comunidades tradicionais, sobre as culturas tradicionais, né? sobre a crítica, talvez, de uma vida rural, né? Não urbana, não industrial. E ele fez isso assim, com muito primor. Então, ele é muito conhecido por essas críticas muito irônicas em relação aos costumes modernos. Tá? Aqui eu trouxe duas capas, uma do Leandro Gomes de Barros, de 1913, que é essa Batalha de Oliveiros com Ferrabras, que é uma história clássica, que foi publicada na Europa, ainda pela primeira vez no século XVIII, que conta bem uma história mesmo daqueles romances de cavalaria que se passavam nas cruzadas, né, na época das cruzadas, em que Oliveiros, né, que seria aí um dos soldados aí de Carlos Magno, que seriam os 12 da França, estabeleceram uma batalha com Ferrabras, que seria um gigante sarraceno. Então, eles queriam cristianizar o Ferrabras e queriam que o Ferrabras se tornasse aliado deles. Então, tem toda uma história de cruzada, né, de cristianizar os pagãos, os cavaleiros nessa batalha. Então, seria uma peleja, né, o que a gente chama de peleja. E o Leandro Gomes de Barros
reescreve o texto, então vão tendo versões. Então é interessante a gente ver as capas, né? A gente vê ainda que não é a xilogravura nessa capa, né? E uma outra capa do Otaíde, em que a gente vê já ele lá em cima assinando como editor proprietário. Então, a mulher roubada. Né? Então, são duas capas antigas, históricas, interessantes. Né? Essa também, né, a peleja de Manuel Reachão com o diabo. Esse tema, gente, do diabo, né, essa coisa aparece muito nas histórias de cordel, tá? Essa questão aí da luta entre o bem e o mal, né, esse imaginário do catolicismo popular com muita superstição. Então, para a gente ir começar finalizando esse episódio, eu vou ler só um pouquinho, né, que seria aí um verso do Leandro, conhecido como Mestre de Pombal, que ele trata dessa peleja, mas como numa metalinguagem, né? É o cordel falando do próprio cordel, né? Os versos falando dos próprios versos. Então ele diz o seguinte: esta peleja que fiz não foi por mim inventada. Um velho daquela época a tem ainda gravada. Minhas aqui são as rimas, exceto elas, mais nada. Então, olha só, que esse cordel ainda é de 1899, esse verso, esse poema, né? Então, é muito interessante para a gente ver como que já estava, de uma certa forma, e consolidado já essa produção editorial e a circulação, né? Então, nós temos aí José Camelo de Melo Rezende, que também foi um já mais, né, mais depois desses dois, do Leandro, né, e do Ataíde, muito famoso pelo romance aí que ele escreveu em versos, Pavão Misterioso, né, que até tem a música famosa do Ednardo, né, Pavão Misterioso. Então, esse cordel também influenciou muito peças teatrais, música, novela, né? Então, ele também foi já de uma segunda geração muito importante, o José Camilo de Melo Rezende, e o grande, né, muito famoso, talvez o mais famoso de todos, Patativa da Saré, né, do Ceará, que era um trabalhador rural, se alfabetiza com 12 anos, e ele já vai também ter uma produção extraordinária. Né? Então, a Patativa seria um pássaro da região, né? A Saré é a cidade dele, onde ele nasceu e morreu, inclusive. Então, ele tem esse apelido aí de Patativa da Saré, porque ele cantava, ele compunha, ele escrevia, inclusive, em formas eruditas, né? E também popular, o que ele chamava de poesia matuta. Então, ele é uma figura muito importante, né? Ganhou esses prêmios aí de doutor honoris causa, escreveu Inspirações Nordestinas, que ele ia muito na cidade de Crato, participar do programa da Rádio Araripe, e lá ele foi visto por um empresário que sacou que ele tinha muito talento, que ele era muito bom, que ele era um multiartista, um poeta, um escritor, um compositor, e aí, por incentivo, né, dessa espécie de empresário, de produtor, de pesquisador, ele escreve em 56 Inspirações Nordestinas. Então, esses seriam os quatro, assim, que em qualquer, né, em qualquer não, mas eu acho que não pode faltar quando se trata de falar das origens do cordel no Brasil, principalmente no Nordeste, tá? Para finalizar esse episódio, uma capa aí do Patativa da Saré, que se chama Saudação Juazeiro do Norte, que é uma cidade pertinho de Crato, que é assim, uma referência da produção de cordel, de repente, né? Então, é uma cidade muito com uma produção cultural muito grande, e a capa do famoso Pavão Misterioso, do José Camilo de Melo. Tá bom? Pessoal, ó, eu vou finalizar por aqui, então, tá? Nós vamos, no próximo bloco, né, na nossa segunda edição do curso, nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicações de toda essa história aí, de toda essa riquíssima história do cordel em sala de aula. Então, a gente vai falar mais um pouco, já mais direcionado para professores, mas vamos continuar também falando sobre as características, né, dessa manifestação tão rica e tão plural e tão potente, né, quando se diz em educação, em escola, em ambiente escolar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima edição. Tchau, tchau.